Capítulo 12. Luz no caminho. Eu não queria perder o fio da meada do que estava escrevendo para Gary. Ficava imaginando como a experiência do desapontamento após o dia 22 de outubro de 1844 devia ter mexido com a vida das pessoas. Elas devem ter ficado tão decepcionadas quanto os discípulos quando Jesus morreu. No entanto, da mesma forma que os discípulos não ficaram sem resposta, os fiéis seguidores de Jesus também não foram desamparados. Escrevi para Gary falando sobre Hiram Edson e a visão que Deus lhe deu enquanto atravessava o milharal da sua fazenda. Hiram Edson morava em Port Gibson, estado de Nova York, e havia participado ativamente do movimento adventista. Estava entre os que foram desapontados. Edson diz que quando Cristo não veio, ele e as pessoas que tinham ido à sua fazenda para esperar Jesus choraram muito até o amanhecer do dia 23 de outubro. Foi um sofrimento amargo, mas algo no coração de Hiram dizia que devia haver uma explicação para o que havia acontecido. Ao orar com os outros homens no celeiro na manhã seguinte, ele saiu dali com a certeza de que Deus estava cuidando deles e de tudo o que estava acontecendo. Acompanhado de um estudante de teologia chamado O.R.L. Kreutzer, Edson decidiu visitar outros irmãos para encorajá-los. Não era o momento para desanimar. Precisavam apegar-se a Deus. Quando estavam atravessando o milharal da fazenda, Edson sentiu a mão de alguém o tocar. Ele parou, mas não viu ninguém. De repente, teve uma visão. O que ele viu? Jesus, o sumo sacerdote, saindo do lugar santo e entrando no Santo Santíssimo do santuário. Mas não era o santuário terrestre, era o santuário do céu. Agora as coisas começaram a fazer sentido. A data não estava errada. Não, apenas o evento. Não era o momento de Jesus voltar à terra, e sim o tempo de começar sua obra do juízo. Quando o julgamento terminasse, aí sim ele voltaria. Apenas Edson teve a visão. Seu companheiro o viu parado no meio do milharal e perguntou o que ele estava fazendo. Não havia dúvidas de que aquela era a resposta à oração que eles haviam feito pela manhã. A maravilhosa notícia logo se espalhou e trouxe alívio aos sinceros filhos de Deus. Tiago White, que era um jovem pregador, ficou sabendo dessa visão de Edson e escreveu uma carta para ele, com o capitão José Bates, tentando marcar uma reunião para conversarem a respeito. Infelizmente, Tiago não pôde comparecer, mas José Bates foi e aproveitou para falar a Edson sobre suas descobertas relacionadas à santidade do sábado. Ele ficou totalmente convencido e começou também a guardar o 7º dia da semana. Achei interessante porque esse movimento acabou providenciando as bases para a Igreja Adventista do 7º dia, que passou a existir como igreja organizada apenas em 1863. Bem, mas o que eu queria mesmo era contar para Gary o que se passou com Ellen depois do grande desapontamento. Na carta eu dizia assim: será que Ellen ficou sabendo das notícias de Hiram Edson? Bem, o que sei é que Deus se revelou a ela em dezembro de 1844. Depois do acidente, a saúde de Ellen nunca mais havia sido a mesma. No entanto, acho que por causa do sofrimento que ela tinha passado, sua saúde piorava muito. Ela mal conseguia falar. Sua voz era ouvida apenas como um sussurro. E quando estava deitada, tinha muita dificuldade para respirar. À noite não conseguia dormir por causa da tosse e frequentemente seus pulmões sangravam. Tudo indicava que ela havia contraído tuberculose. A situação era tão crítica que ela não conseguia nem mesmo se alimentar sozinha. Os médicos e amigos achavam que ela não resistiria à doença e morreria em breve. Nessa condição, uma grande amiga de Ellen, chamada Elizabeth Hines, que morava no sul de Portland, a convidou para passar uns dias em sua casa. Essa seria uma oportunidade para que a sua mãe também tivesse um merecido descanso. Ellen não pôde recusar. Desejava muito estar com essa amiga e participar de uma reunião de oração que havia sido planejada para aqueles dias. Assim, Ellen e Elizabeth e mais 3 jovens se reuniram. Elas estavam muito tristes e desapontadas, mas acreditavam que Jesus ainda voltaria.
Localizei essa história no livro Primeiros Escritos, na página 14. Copiei aqui para você. Veja como Ellen descreveu esse momento. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto do escuro da terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar. Quando uma voz me disse: olha novamente e olha um pouco mais para cima. Você se lembra do que ela viu? Não é? Foi a famosa visão do clamor da meia-noite. Ela disse que o povo do advento viajava por um caminho estreito, em direção à cidade que ficava na extremidade mais afastada. O que chamou minha atenção foi a luz que clareava o caminho para que ninguém tropeçasse. O mais bonito, Jesus, ia à frente. Olhando para ele, havia segurança para continuar avançando. Mas logo alguns ficaram cansados e desanimaram porque achavam que a cidade estava muito longe. Jesus os animava e eles prosseguiam, sendo guiados pela luz. Na visão, alguns começaram a duvidar daquela luz e dizer que não era Deus quem os estavam guiando. Então a luz se apagava e eles ficavam na escuridão, vindo a tropeçar e a cair, saindo do caminho. Aqueles que continuavam tiveram a alegria de contemplar uma cena indescritível. Eu não sabia, Gary, que a visão da volta de Jesus fora dada a Ellen nessa ocasião. Você se lembra da história da nuvenzinha do tamanho da metade da mão de homem que aparecia no Oriente? Então, Deus mostrou isso a Ellen em sua primeira visão. Ela conta que viram essa nuvenzinha que foi se aproximando e se tornando mais clara e brilhante até que se tornou numa grande nuvem branca. Olha só como ela descreveu. A parte inferior tinha aparência de fogo. O arco-íris estava sobre a nuvem, e enquanto em redor dela se achava 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo. E sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os cabelos brancos e anelados caíram-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham aparência de fogo. Em sua destra trazia uma foice aguda e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo, que profundamente penetravam seus filhos. Em seguida, ela descreveu o terrível silêncio que se fez quando Jesus falou. Mas logo a alegria veio ao coração dos fiéis quando Jesus disse: minha graça vos basta. Os anjos tocaram e cantaram enquanto a nuvem se aproximava da terra. E então os justos mortos foram despertados do seu sono e levados como os vivos para encontrar-se com Jesus nos ares. Gary, fico imaginando como foi para uma adolescente de apenas 17 anos ter essa visão. Uma moça que estivera à beira da morte, que mal podia se comunicar. Só para você ter uma ideia, ela só conseguia escrever a visão cerca de 1 ano depois. Deus a amparou e suas mãos ficaram mais firmes. Essa visão trouxe consolo e esperança, não só a Ellen e as moças que estavam com ela na reunião de oração. Muitos ficaram sabendo, e outros ouviram de sua própria boca a mensagem de que Deus havia guiado seu povo. Se continuassem a confiar na luz e mantivessem o olhar fixo em Jesus, chegariam em segurança ao lar eterno. Tenho pensado no quanto essa visão é atual, no quanto a sua mensagem é verdadeira para nós hoje. Muitas vezes não teremos respostas imediatas para os nossos desapontamentos, mas Jesus continua nos dizendo para olhar um pouco mais para cima. Além do mais, enquanto avançamos em nossa viagem rumo ao céu, a tendência é de que esse caminho se torne cada vez mais estreito. E qual será a nossa escolha? Percebo que alguns dos meus amigos têm escolhido andar pelo caminho mais largo, porque parece mais fácil. Mas, como Ellen viu na visão, para este a luz se apaga, e eles acabam se perdendo na escuridão. Não é para menos que Jesus disse que Ele é a luz do mundo, e o caminho, a verdade e a vida. Em minhas pesquisas descobri que essa foi a primeira de aproximadamente 2.000 visões que Ellen recebeu durante os 70 anos, como mensageira do Senhor.
Alegro-me porque a luz continua brilhando diante dos filhos de Deus. Apesar de estreito e difícil, o caminho é seguro, porque está iluminado por Jesus. Fiquei muito feliz com sua decisão de ir para Emmanuel Missionary College. Acho que Deus está sorrindo para você. Quando você mesmo disse que será o casamento do Roger? Eles vão se casar em Better Creek ou na cidade de Mary? Espero poder encontrá-lo nessa ocasião. Fique bem e até a próxima, Ana Beatrice.